Presta muita atenção no discurso do Luciano Hang, porque esse pode ser um dos últimos anos da Havan. E junto com a Havan, de forma indireta, 600 mil pessoas podem perder aí o seu emprego. Pessoas que são fornecedores, pessoas que trabalham em conjunto e os próprios funcionários. Então, é um conjunto de pessoas significativo que pode ser que nos próximos anos a Havan saia do Brasil. Nós vamos acompanhar essa notícia aqui para você poder entender. Somente num país de merda como o Brasil, as pessoas valorizam mais o Estado, que somente prejudica e atrapalha entre a contratação de um funcionário e o patrão, valorizam aquele que quebra suas pernas e te dá uma muleta, e o empresário que tem que rodar a baiana para poder gerar dinheiro num país de merda, o empresário que oferece oportunidades é visto como escória da humanidade. É o único país que isso acontece. Quando eu vou, por exemplo, em alguns países da Europa, e eu pergunto para as pessoas, o tratamento é completamente diferente. O relacionamento com o patrão é completamente diferente. Primeiro que o brasileiro não tenta puxar o tapete, o brasileiro não, o europeu não tenta puxar o tapete do patrão. Não tenta. Você pega serviços, por exemplo, a pessoa trabalha junto com o patrão 10, 15 anos e caso ela receba uma oportunidade de um salário maior, ela ainda agradece o patrão. Não joga no pau como o brasileiro faz. Então, a questão de você entender que o empresário é o que gera emprego, que oferece a oportunidade de crescimento, isso não é bem visto no Brasil. Você com certeza verá pessoas colocando a culpa nos empresários, sendo que quem faz a legislação é o governo, quem sacaneia é o governo. Então, por exemplo, você poderia estar recebendo um salário de 5 mil reais por mês, mesmo sendo caixa de supermercado, segundo a inflação atual, segundo os valores atuais, se você não tivesse que pagar todos os encargos para o governo, as empresas não tivessem que pagar todos os encargos, fosse menos burocrático, o país fosse mais estável financeiramente, não tivesse tanta roubalheira, que isso eles roubam e tiram da gente, roubam e tiram da gente. Então, se você pegar, por exemplo, um país como o Uruguai, acho que se eu não falo de memória, é o Uruguai. O salário mínimo é R$3.500. O salário mínimo hoje na Europa, comparado ao real brasileiro, 7, 8 mil reais. Estados Unidos, mais de 20 mil. Por quê? Porque o governo não atrapalha entre empresa e funcionário. Não atrapalha. Você tem que pagar imposto de renda. Ok. O imposto vem embutido nos produtos, falando quanto que cada produto está pagando de imposto. Ok. E acabou. E acabou. Não encha o saco. Então, por exemplo, não tem carteira de trabalho nos Estados Unidos. E as pessoas estão pegando bote e se embocando no meio do oceano para entrar lá. Como é que as pessoas querem entrar num país que não tem direito, não tem 13º, não tem férias, não tem esse manicômio de pessoas que ficam pedindo. Como é que é o nome mesmo, cara, daquela escória? Eu vou lembrar o nome. Daquele grupo de pessoas que invadem empresas. Porque quando eu trabalhava na General Electric, teve 2 vezes que invadiram a empresa para ficar soltando um discursinho de esquerda. Tem um nome correto, cara, para esse pessoal. Eu vou lembrar o nome aqui depois. Eu vou lembrar o nome. Mas é aquela galerinha, comenta aqui embaixo, é aquela galerinha que entra nas empresas, obrigado, muitas vezes com a guarda municipal ou com a polícia militar. Eles entram, chamam todo mundo numa praça, né, e depois eles simplesmente começam aqueles discursos. O patrão é malvado, eles estão tirando dinheiro de vocês, não sei o que, vocês têm que pagar não sei o que. Aí você paga anualmente, você pagava anualmente um valor. Eu não sei como é que está hoje, tá? Porque o Bolsonaro tinha abolido,
E hoje voltou com tudo. É esse pessoalzinho que você sabe muito bem. Quem trabalha há mais de 10 anos sabe muito bem que pessoal que é esse. Pois bem, voltando ao assunto para a gente não sair do contexto aqui. O próprio empresário é visto como um mau aqui. Eu vou pegar o discurso do Luciano Hang e eu vou rodar aqui para vocês poderem ver, tá? E aí vocês comentam o que vocês acham. Olha só. Não deu Bolsonaro, vou rever a minha vida. Não é só o Luciano Hang que vai rever sua vida. Todo mundo. Eu tô cansado de mostrar empresas que estão fechando o tempo todo aqui. Eu tenho falado com meus colaboradores, durante 36 anos eu pensei no coletivo. Eu vou ter que ir pausando o vídeo por causa de direitos, por causa de uma série de coisas, tá? Eu pensei em montar grandes empresas, gerar grandes oportunidades. Não, olha pra tu ver, meu irmão. Meu, quantas famílias não são sustentadas pela Havan, cara? Quantas famílias, quantas pessoas que se não beneficiam de ter uma empresa como a Havan na sua cidade? E a primeira coisa que aconteceu no Nordeste foi botar fogo na Havan do Nordeste. Cara, é inacreditável. O brasileiro, meu irmão, ele merece uma broca flamejante, saindo fogo pelas laterais, e o brasileiro com as pernas abertas, assim. Porque é isso que merece. Quando estiver virando lixo, quando estiver virando prostituta em beira de esquina porque não consegue arrumar emprego, você lembra do que eu estou falando aqui? As pessoas que trabalham na Van e automaticamente quem fornece para a Van, eu falo que tem 22 mil colaboradores diretos. 22 mil funcionários. 22 mil funcionários, pode colocar aí somente pela família, diretamente. É umas 100 mil pessoas. Somente pela família de pessoas. 22 mil, vamos continuar. Eu tenho 130 mil indiretos. 130 mil indiretos que são aqueles fornecedores, pessoas que vão abastecer a loja, por exemplo, empresa de energia que vai prestar serviço de suporte, empresa terceirizada que vai fazer tal coisa. E tem mais 600 mil pessoas que dependem. Aí você junta todo mundo ali e é umas 600 mil pessoas que dependem da Havan. Da Havan. Novos negócios não vou fazer. Olha bem, novos negócios não vou fazer. Ou seja, não vai expandir a empresa. Só que você tem que entender que esse é um discurso muito bem articulado. Porque a vontade do cara mesmo é fechar tudo e ir embora. Essa é a vontade do cara. Eu não devo crescer, não devo mais investir no país. Olha bem essa frase, não devo mais investir no país. Olha bem a frase. Ou seja, a Havan, ele vai começar a pegar o patrimônio financeiro e investir fora. Já que vocês querem o comunismo, eu vou pular fora e vou trabalhar no capitalismo em outro lugar. Isso eu vou cuidar da minha vida. Pela primeira vez, eu vou não pensar no coletivo e pensar em mim. Então, olha só. E isso porque o cara teve a própria vida. Porque, meu irmão, o bandido é capaz de fazer qualquer coisa. O bandido ele é capaz de forjar provas. Ele é capaz... Por exemplo, quantas vezes que não teve pessoas que foram presas injustamente, você nem sabia. Então, por exemplo, o cara é correto, trabalhador, não sei o quê, aí tem um cara que está no poder que odeia aquele cara. Ele vai lá, conversa com alguém, chega alguém, pega um pendrive cheio de vídeo de 12, 10, 9, 5, você entendeu muito bem o que é, fazendo isso aqui. Aí, bota um pendrivezinho desse, faz busca e apreensão na casa do cara, encontra esse pendrive que eles mesmos implantaram. Como é que você vai dizer que não tem? Se eles mesmos implantaram a prova. Aí eles dão 30, 40 anos de cadeia para você, porque vai ser algo colossal, mundial, e mesmo você estando correto. Bandido é capaz de fazer qualquer coisa. Não existe escrúpulos. Para aqueles que participaram de guerrilha, não existe escrúpulos. Então, quando você pensa o cara falando, não vou investir mais no país, vou pensar em mim, a empresa não vai mais crescer, é o quê? O cara já está acionando, deixando bem claro um red alert. Ele vai sair do país, ele vai levar a grana com ele e vai cair fora. E a empresa provavelmente em algum momento ou vai ser vendida ou vai fechar. É basicamente isso. É muito triste falar isso, mas como eu estou falando, milhares de outros empresários estão falando. Exatamente, a galera está pulando fora do barco.
e vai faltar emprego. Você depende dos empresários, não é do governo. O governo depende dos empresários também. Porque a partir do momento que não tem empresa no Brasil, não tem dinheiro rodando, não tem emprego. Como é que você vai arrecadar imposto? Como é que você vai arrecadar imposto da empresa? E como é que você vai arrecadar imposto do funcionário se não tem mais aquela geração de valor? Não tem, vive a miséria. Aí vai ser aquele famoso picadinho cubano, de tripas de animais misturadas, que você vai comer, o governo vai te dar para você comer. Maravilhoso, né? Então é muito triste. Num país desse tamanho, com tantas possibilidades, quem vai investir num país que vai quebrar lá na frente? Exato. Quem que vai investir no país que vai quebrar na frente? Quem vai investir no país? Quem que vai investir no país que vai quebrar? Por essa insegurança, os caras não vão querer, velho. Não vão querer. Quem é a pessoa que vai investir num país que já está fardado a quebrar? Não tem. A Amazon já pulou fora. A Amazon, ela ia demitir acho que 10 mil funcionários de forma global. Depois do que aconteceu no final de dezembro de 2022, ela passou para 17. Por quê? Porque tem 7 mil no Brasil. Meu irmão, se não me falha a memória, até a Shopee já está começando a rever o que ela faz. A própria Shopee, que é uma empresa de bugiganga, já está revendo o que ela faz. Sério, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha a situação hoje da Angola e de Moçambique. Vê se tem empresa lá. Pois é. Porque foi a mesma coisa. Década de 90, tinha lá o Império Europeu, tinha lá uma colonização de ingleses, com empresas fervilhando. Aí teve uma revolução, as pessoas quiseram, não, eu cuido do meu país, não sei o quê, vocês estão entrando aqui, eu cuido do meu país. Vai lá ver como é que ficou. Pega, por exemplo, a questão da Venezuela. Venezuela, acho que em 2003, foi a 8ª maior economia do mundo. Se não me falo, em 1995. Eu sei que a Venezuela ela foi a 8ª maior economia do mundo. Você sabe o que é a 8ª? 8ª, tipo assim, é a Alemanha, meu irmão. É a Alemanha. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, tu pega Inglaterra, Alemanha, tu pega a França, e a Venezuela batendo de frente com esses países, batendo de frente. Aí teve uma brilhante ideia, vamos criar o verdadeiro sistema socialista. Tá lá, né, o povo revirando lixo para ter o que comer. Argentina? Não, isso não vai... Cara, eu cansei de ver brasileiros indo para a Argentina, porque a Argentina era um dos lugares assim, mais caros que o Brasil, mas um dos pontos de maior turismo. Era um país fantástico. O brasileiro, eu mesmo, há uns 10 anos atrás, eu cogitei morar na Argentina. Por ser um lugar bem desenvolvido. Bem desenvolvido. Cara, vou morar na Argentina, um excelente país. Hoje, olha o que virou a Argentina. Então, é isso, cara. Ele vai destruindo, vai tirando emprego. E aí, eu digo uma coisa para vocês. O comunismo no Brasil nunca vai acabar. Quando você pega a Grécia, quando você pega a Polônia, você pega o quê? Pegam países que não têm riqueza, não tem ouro, não tem água, não tem porra nenhuma. O país vira comunista. O que acaba acontecendo? O governo não tem dinheiro, quebra. O comunismo é bom só até acabar o dinheiro. Agora, o Brasil tem minério, tem ouro, tem quartzo, grafeno, silício, nióbio, petróleo, tem tudo que você pode imaginar, cara. Os caras vão se manter nisso aí, ó. O governo vai se manter nisso aí. Então, mesmo que o povo viva na extrema miséria, o país não vai quebrar, porque eles vão se abastecer disso aí. Então, não vai quebrar, vai ficar igual a Venezuela. A Venezuela tem o maior... Venezuela tem duas coisas. Se não me falei, é ouro e petróleo. E não quebra, cara. Os caras estão 20 anos no comunismo. Não quebra, porque eles se alimentam daquilo ali. Vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Espero que você entenda essa situação. Quando você perceber que a lacrolândia acabou, quando você perceber que simplesmente quem faz o país ir para frente é o empresário, já é tarde. Então é o que eu digo para cada um de vocês. Nós estamos vivenciando tempos sombrios. Independente de ser partido A, partido B, tempos sombrios. Isso aí, ó, o cara tem razão. Tem razão. Então, né, espero que você tenha entendido a proposta do vídeo de hoje. A ideia é mais de te alertar
Se você tiver alguma dúvida, claro, né, comente aqui embaixo nos comentários. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.